Bom, então nós temos aqui os monócitos, né, que se diferenciam em macrófagos. Eles têm uma ativação, né, a partir do momento que eles entram em contato com o micro-organismo, ele reconhece, né? Lembra lá dos receptores do artigo que eu mandei para vocês? Eles reconhecem os receptores do micro-organismo, né, as moléculas que estão externo à membrana plasmática do micro-organismo, reconhece, faz a fagocitose e matam, né, esse micro-organismo. Também descartam patógenos e células infectadas da resposta imune adaptativa. Quando um linfócito ou uma natural killer detecta um vírus, né, e aquela célula está infectada, o macrófago também faz o processo de descarte dessa célula e tem o núcleo em formato de feijão. Então, aqui a gente tem uma célula hematopoética, tá? Ela vai migrar pelo sangue e quando, no caso do macrófago, e quando ela chega no tecido, ó, dependendo do tecido que ela se encontra, ela recebe nome, como eu tinha falado antes, que pode ter diversos nomes. Então, no cérebro, o macrófago pode ser conhecido como célula da micróglia, no fígado como célula de Kupfer, nos pulmões como macrófago alveolar, no baço como macrófagos sinusoidais. Na verdade, são todos macrófagos, tá? Não precisam se ater a esse nome, mas quando vocês lerem algum artigo falando célula de Kupfer, para vocês saberem que está falando de um macrófago, tá? Então, eu tenho aqui, ó, na minha célula tronco hematopoética, né? Ela se diferencia no precursor de monócito ou célula dendrítica, o monoblasto, monócito, circulante na corrente sanguínea, e quando chega no tecido é um macrófago ativado. Tá? Dependendo do tecido, pode receber nomes diversos. O macrófago e o monócito, ele serve como uma célula apresentadora de antígeno. Essa sigla aqui, APC, gente, é uma sigla para determinar célula apresentadora de antígeno, tá? A principal célula apresentadora de antígeno é a célula dendrítica, mas o macrófago ele pode também funcionar como uma apresentadora de antígeno, uma célula PC. O que é essa função? Ele faz a fagocitose, ele destrói, e aí ele apresenta o epítopo do antígeno, né, do micro-organismo já morto, para as células do sistema imune adaptativo, que são os linfócitos T e linfócito B. Como eu falei para vocês nas outras aulas, alguém tem que avisar o sistema imune adaptativo que está tendo uma infecção. Quem faz esse processo de comunicação entre sistema imune inato e sistema imune adaptativo? As células apresentadoras de antígeno, que é principalmente a célula dendrítica e também o macrófago. Desculpa. Também o macrófago funciona como uma apresentadora de antígeno. Então, ele faz a fagocitose do microorganismo, destrói e mata aquele microorganismo, processa e apresenta o epítopo do antígeno na sua superfície para que as células do sistema imune adaptativo linfócito B e linfócito T reconheçam e aí comecem a produzir células resposta específica para aquele microorganismo. Se tiver célula de memória, vai ser muito rápido, ativa as células de memória. Se não tiver célula de memória, vai começar a produzir anticorpos específicos. Além disso, os macrófagos coordenam a resposta imune, pois secretam proteínas sinalizadoras para induzir inflamação. A gente vai ver aqui principalmente o sistema complemento, as citocinas, que são sinalizadoras, né? Como que o macrófago atrai mais células para o ponto de infecção? Através da liberação dessas citocinas que sinalizam onde está ocorrendo a entrada do microorganismo, onde está tendo a infecção, onde precisa de mais células. Realizam limpeza, eliminando células mortas e restos celulares, ou limpeza após uma infecção ou lesão tecidual. Sabe quando a gente bate, faz um hematoma, fica aquele roxo? Com o passar dos dias, aquele roxo desaparece? Quem faz desaparecer
São os macrófagos, porque é ele que faz a limpeza. Então, essa limpeza de resto de tecido, de célula necrosada, de extravasamento de tecido, de líquido intracelular, quem vai fazer toda essa limpeza são os macrófagos. Por isso que, com o passar dos dias, a nossa pele que estava ali machucada vai voltar à coloração normal, tá? Graças ao macrófago. Então, além dele fazer o reconhecimento de micro-organismo, matar micro-organismo, apresentar micro-organismo para o sistema imune, ele ainda faz a limpeza, eliminando células mortas, restos celulares, qualquer tipo de lesão e extravasamento. Quem vai fazer a recuperação daquele tecido são os macrófagos. Os macrófagos ainda podem ser ativados com uma ativação alternativa, que ele vai servir para reparar tecido danificado, tá? Então, podendo se transformar em uma célula que vai estimular o reparo tecidual. Quando quebra, certo? Um osso, quando perde vaso sanguíneo, quando perde tecido, que vai precisar regenerar, que consegue reparar, refazer ali, né, aquele osso que foi fraturado, aqueles vasos sanguíneos que foram lesionados. Quem refaz isso também é um macrófago através de uma ativação alternativa. Então, ele recebe o sinal, né? Vocês devem ter estudado em anatomia os osteoclastos e os osteoblastos, certo? Então, às vezes teve uma fratura óssea, tinha um macrófago ali perto, ele é ativado de modo alternativo a começar a produzir matriz extracelular rica em minerais para mineralizar. Então, a gente vê a importância do macrófago, tá? Embora ele seja do sistema imune inato, né, faz reconhecimento de qualquer tipo de micro-organismo, matando, apresentando, né? Então, ele tem a função de reconhecer qualquer célula invasora, de matar essa célula, apresentar essa célula, realizar limpeza quando tem dano, quando tem algum hematoma, e além disso, ele pode, através de uma ativação alternativa, promover reparo de tecido, reparo de ossos. Então, são várias funções que o sistema imune, que essa célula do sistema imune inato vai desempenhar. A gente pode fazer a relação aqui com o sono e a boa aparência. Por que quando a pessoa não dorme bem, ela fica com o aspecto, né, as olheiras, a pele fica com aquele aspecto envelhecido? Quem remove célula morta e faz a reparação tecidual? O macrófago. Se eu não dormir e não dei a oportunidade de reposição do macrófago, a minha pele vai ficando com aspecto cansado. Por quê? Porque os macrófagos não eliminou células mortas, né? Então, eu preciso dormir para repor as minhas células do sistema imune inato, para deixá-las descansarem, trabalhar e serem repostas, e a minha célula, o macrófago, vai fazer o meu reparo do meu tecido, né, da minha pele, né, partes do meu corpo que estão machucadas, vai ser tudo reparado pelo macrófago. Então, várias importâncias do macrófago. Aqui, né, o macrófago, quando está no tecido, mas quando ele está circulante, ele ainda é chamado de monócito, porque ele ainda não foi ativado. Então, é encontrado em grandes quantidades no tecido conectivo, como camada submucosa, espaços intercelulares, vasos sanguíneos e fígados. No sistema digestório, né? Logo na submucosa do sistema digestório, porque é uma porta de entrada para micro-organismo, então temos bastante macrófagos ali. Os granulócitos, gente, que são as células, né, também da linhagem mieloide, eles têm uma vida um pouco mais curta, de alguns dias, ó, que contém grânulos no citoplasma, são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos, células do sistema imune inato também.
Esses granulócitos também são chamadas de polimorfonucleados, porque se vocês forem observar aqui, ó, o núcleo deles tem várias formas, então são várias formas, morfonucleados, várias formas de núcleo. Tá? Então, eles são considerados também, são chamados de forma geral como polimorfonucleados, são os granulócitos, devido à diversidade de forma que eles possuem de núcleo. Os neutrófilos são os mais numerosos que a gente encontra, né, dos granulócitos circulantes. Eles têm também atividade fagocítica e destroem os micro-organismos que eles fagocitam usando enzimas antimicrobianas. Vão mediar a reação inflamatória também, porque eles emitem, né, as citocinas sinalizadoras, ativando a resposta inflamatória, e está relacionado com doenças hereditárias, quando existe ali polimorfismos, né? Algumas doenças são relacionadas especificamente aos neutrófilos, e isso é passado de geração em geração. Os neutrófilos, né, têm o núcleo segmentado de 3 a 5 lóbulos conectados, podem migrar rapidamente para o local da infecção através da sinalização pelas citocinas. Então, como que eles migram lá para o local da infecção? Citocinas sinalizadoras mostram onde está tendo a infecção e eles vão tudo para aquele ponto. Após a entrada no tecido, eles vão ficar ativos por apenas 1 ou 2 dias. Os eosinófilos e os basófilos, tá? Olha como eles contêm bastante grânulos no citoplasma. Estão circulantes em menor quantidade, contém grânulos com enzimas e proteínas que são tóxicas e quando elas são ativadas, elas liberam essas proteínas tóxicas. Tem reação contra parasita e reações alérgicas inflamatórias. Então, quando faz exame de sangue, tem além da quantidade normal de eosinófilo e basófilo, né? Se não for uma quantidade extremamente alta, pode ser considerado uma parasitose, pode estar lá com o que vocês estudam lá na disciplina de parasitologia, né? Pode ser algum daqueles. Então, infestação por parasita pode aumentar a quantidade de eosinófilo e basófilo e ser detectado no sangue. Se for um aumento muito exagerado, daí tem que averiguar, porque pode ser alguma coisa relacionada à linhagem mieloide, pode ser um linfoma mieloide, por exemplo. Olha, aqui nós temos o eosinófilo, tá? Que tem bastante grânulo dentro. É envolvido nas reações de alergia, porque eles liberam a histamina, tá? Também englobam e digerem micro-organismos estranhos. Então, o eosinófilo, quando ele é ativo, ele libera a histamina na corrente sanguínea, e aí a histamina pode dar todas aquelas reações de alergia, né? Por isso que quando a gente tá com alergia, toma o antihistamínico para fazer os grânulos de histamina não serem liberados. E aqui a gente tem o basófilo, que contém heparina. A heparina é um anticoagulante para não deixar o sangue daquele ponto coagular. A histamina, que é o alérgico, né, que vai causar as reações alérgicas, e também vai iniciar o processo inflamatório, porque libera a citocina. As células dendríticas, eu já comentei com vocês, elas têm essas projeções citoplasmáticas, tá? E elas conseguem passar por entre as células, procurando com os seus dedos algum micro-organismo. Então, ela é muito importante para resposta imune inata, RII, e para resposta imune adaptativa, RIA. Ela é importante para a resposta imune inata porque ela, com essas projeções citoplasmáticas, consegue colocar essas projeções em qualquer superfície e encontrar micro-organismo e matar o micro-organismo. E para o sistema imune adaptativo, porque depois que ela reconhece e mata o micro-organismo, ela apresenta para o sistema imune adaptativo, tá? Vamos falar dela. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Aqui, né, como que é a apresentadora de antígeno, também chamada de célula apresentadora de antígeno. A célula dendrítica é a apresentadora de antígeno oficial, tá? Eu tinha falado que o macrófago funciona também como apresentador, mas quem é
A apresentadora de antígeno oficial é a célula dendrítica. O que ela faz aqui, então? Ela apresenta o antígeno para as células do sistema imune adaptativo, que pode ser um linfócito T ou um linfócito B. A gente continua falando delas na nossa terceira aula. Até mais!